tutorial de hoje a gente vai utilizar o fio Policromia da Fischer e ele tem alguns diferenciais nesse fio. Primeiro, a gente tem um rendimento de 400 metros. O fio ele tem espessura de 5 milímetros, esse fio ele é gigantesco. E também ele tem essa diferenciação onde ele trabalha com a transição de cores. Primeiro a gente inicia no rosa, faz um mesclado com o rosa e o laranja e a gente finaliza no laranja. No nosso tutorial a gente vai iniciar primeiro pelo rosa, mas vocês vão ver que o degradê ele vai se formando à medida que a gente vai cortando os nossos fios. E bora lá pro tutorial! Hello, Macra Lovers! Tenho notícias maravilhosas para vocês. Apresento o nosso novo cupom de desconto Macra Lovers. Não importa o valor da sua compra no site da Fischer Fios. Esse cupom é o seu passe para descontos especiais e para receber seu fio em casa com todo o conforto que você merece. Eu já fiz aqui o corte dos meus fios e para esse primeiro momento a gente vai precisar de 4 fios de 4 metros. Por que fios tão longos? Porque a gente vai dobrar eles ao meio e esses fios eles vão servir como as nossas alças. Então, eu vou pegar aqui 2 fios para a gente posicionar as nossas alças. Esse tutorial ele parece bastante com uma saída de praia que já tem aqui no canal. Eu vou colocar aqui no card para vocês e o link na descrição, caso você queira conferir outra versão desse modelo. Vocês vão fazer o mesmo processo para os dois lados, tá? Vocês vão encontrar o meio do fio de vocês e fazer essa laçada aqui para a parte da frente. E ela vai ficar dessa forma. Essa parte vai servir como se fosse a alça, então você posicione na altura que você deseja para que inicie a construção do top. Vou pegar o meu segundo fio, vou fazer a mesma coisa, vou unir as duas pontas, encontrar o meio e deixar fixado juntamente com esse outro fio e eu vou repetir o processo dos dois lados. Nessa parte é bem simples, basicamente apenas isso. Aí você separa 2 fios para cada lado. Aqui onde a gente está posicionando esses fios vai ser aonde nós vamos iniciar a construção da nossa saída de praia. Então, eu vou fixar aqui com os alfinetes para que essa peça ela fique fixa e quando a gente encaixa os fios aqui nessa região, eles não fiquem caindo. Para o nosso próximo passo, a gente vai precisar de 24 fios, também de 4 metros. A gente vai dobrar eles ao meio e a gente vai iniciar a construção do nosso bojo. A gente vai iniciar unindo as pontas e vamos encontrar o meio. E aqui a gente vem e dá a nossa laçada inicial. Depois de ter encontrado o meio, você passa essa alcinha por trás desses 2 fios que estão aqui nas alças e puxa por dentro. E você vai repetir o processo colocando 12 fios de cada lado, que no total eles vão ficar com 24 fios. Se você quiser fazer essa produção em um tamanho maior, você acrescenta mais fios aqui nessa parte e você vai analisando em relação ao tamanho da largura de busto. E aí você adiciona os fios para poder cobrir essa parte do busto, ou seu ou da cliente. No meu caso, eu estou produzindo aqui no tamanho M, e aí eu estou encaixando 12 fios de cada lado, e como eles são dobrados ao meio, vai ficar o total de 24. Eu vou reproduzir esse processo dos dois lados, repetindo esse mesmo processo. A gente vem, encontra o meio dos nossos fios e vamos fazer a laçada inicial, acrescentando os fios de um por um nessa mesma forma. Depois que eu posicionei os meus fios, eu repeti o processo dos dois lados, como vocês podem ver. Eu encaixei 12 fios de cada lado de acordo com a largura de busto. Se você for fazer um tamanho maior ou tiver um tamanho de busto maior, você pega, mede a base do busto de vocês, se der 16 centímetros, 17, 18, vocês vão acrescentando a quantidade de fios. O único diferencial e um ponto importante é que a quantidade de fios que tem encaixado aqui, ela precisa ser divisível por 4, porque a gente vai trabalhar nós quadrados. A gente vai primeiro iniciar aqui nessa lateral e a gente vai fazer o nó quadrado. Para a gente fazer o nó quadrado, a gente precisa de 4 fios
E aí estão 2 do meio e 2 das laterais. A gente vem, faz esse movimento passando o fio da esquerda por cima dos fios centrais. Vou segurar aqui com o meu polegar. O fio da direita eu jogo por cima do fio da esquerda e o fio da direita a gente passa por trás de todos os fios e pega aqui por dentro da laçada. A gente precisa repetir esse processo 2 vezes e agora a gente vai fazer com o lado direito. Vou passar o fio aqui por cima dos 2 fios centrais. O fio da esquerda eu jogo por cima do fio da direita e passo por trás de todos os fios. Se você é iniciante e você ainda não sabe como que faz o nó quadrado, eu vou deixar para você um link aqui abaixo explicando passo a passo bem certinho de como fazer o nó quadrado. Eu vou dar sequência para o vídeo não ficar muito longo e para as pessoas que já têm noção de como fazer um nó quadrado, a gente vai fazer um nó quadrado em todos os fios que a gente tem aqui. Daí você segue até chegar aqui no último fio fazendo o nó quadrado. Mas vocês façam apenas essa primeira carreira com os nós quadrados, porque na segunda carreira a gente vai modificar um pouco o nosso ponto. Eu fiz aqui, ó, a sequência completa de nós quadrados. No total, a gente ficou com 6 nós quadrados. Eu encaixei 24 fios, como vocês viram no início do vídeo. E agora a gente vai deixar de lado 2 fios de cada lado. 2 fios do lado esquerdo, 2 fios do lado direito. E a gente passa para a nossa próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer um nó quadrado invertido, que são os mesmos 4 fios. Porém, os 2 fios que estão aqui no centro vão passar para fora e os 2 fios que estão aqui nas laterais, eles vão passar para dentro. Eu vou inverter esses 2 fios. Vou pegar esses 2 fios que estão aqui na parte de dentro e vou colocar aqui na parte de fora. Vou fazer um X com eles. E eu sigo fazendo normalmente o meu nó quadrado. Em relação a essa questão da distância, vocês que vão decidir se vocês querem que o trabalho de vocês ele fique mais aberto ou mais fechado. Se você quiser mais aberto, você deixa o seu fio mais distante ali do começo. Se você quiser ele mais fechado, você ajusta para ele ficar mais próximo dos outros nós quadrados. Eu também vou colocar aqui para vocês um link abaixo para que vocês consigam aprender como que faz o nó quadrado normal e o nó quadrado invertido para quem for iniciante. Se você já é uma macro lover e você já tem experiência, então é só você fazer um nó quadrado invertido durante toda a carreira. E aí você vai repetir o processo até chegar lá do outro lado. Como vocês podem ver, o meu espaço que eu estou deixando aqui entre um nó quadrado e outro, ele é bem próximo, então eu vou seguir dessa mesma forma até o final. Finalizei aqui a minha segunda carreira e como vocês tinham visto no início, a gente deixou separado esses 2 fios para cada lado. Agora a gente vai resgatar eles novamente e vou repetir o mesmo processo. Os fios que estão na parte de dentro vão para fora e os fios de fora vão para a parte de dentro. A gente vai cruzar esses 2 fios. E aí você segue fazendo um nó quadrado de acordo com a medida em centímetros que vocês decidiram. Eu estou colocando mais ou menos aqui 1 centímetro de distância entre um nó quadrado e o outro. E você repete o mesmo processo em todas as carreiras, repetindo o nó quadrado invertido. Se você quiser, você pode fazer um nó quadrado tradicional, mas eu quis dar esse charme a mais na nossa peça. E como vocês já podem ver, a gente já está trabalhando com um fio que ele tem a mesclagem entre o rosa e o laranja. Nessa parte aqui da construção do nosso bojo, vocês vão repetir esse mesmo padrão durante 22 centímetros, até chegar aqui, ó, logo abaixo a nossa base de busto. Então, eu vou repetir esse mesmo processo em carreiras de ida e volta, da mesma forma como a gente fez aqui. Uma carreira a gente faz completa de nós quadrados, depois vocês tiram 2 fios de cada lado, faz mais uma carreira e na próxima carreira a gente inclui novamente aqueles fios que a gente retirou e repete esse processo durante 22 centímetros.
Eu vou fazer isso dos dois lados. Fiz aqui os meus dois lados do bojo, como vocês podem ver. Eu iniciei aqui com um ponto bem mais apertado e depois eu fui aumentando gradativamente. O total foram 11 carreiras, mais a medida em centímetros, como eu havia falado para vocês anteriormente, ficou sendo de 22 centímetros, ó. Meu último nó quadrado, a gente tem a medida de 22 centímetros. Agora a gente vai fazer a parte aqui da nossa cintura para ajustar essa saída de praia. Para isso, nós vamos precisar de um fio de 1,50 m. Esse daqui eu escolhi na cor rosa, mas aqui nessa parte da construção do bojo, a gente está trabalhando com o tom mesclado. A gente vem aqui novamente unindo as duas pontas para encontrar o meio do nosso fio. E aqui, bem aqui no meio, onde está marcando no meu manequim, eu vou posicionar esse fio. E agora a gente vai fazer o festonê. Nessa parte, eu vou trazer a câmera um pouco mais para baixo para que vocês possam visualizar melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, eu posicionei o meu fio bem no meio, bem no centro mesmo. E agora a gente vai dar só uma ajustada, trazendo esse fio o mais próximo possível para cá, para o meio. Esse daqui, que foi o fio que a gente está encaixando, ele vai ser o nosso fio guia para a produção do nosso festonê aqui abaixo do busto. Esses outros que estão aqui embaixo são os fios da base. Para a produção do festonê, como eu estou vindo na direção da esquerda, o fio guia está na minha mão esquerda e o fio da base na mão direita. E a gente vai fazer esse movimento, ó. Esse é o fio guia, está passando por cima do fio da base. Vou pegar aqui o nosso primeiro fio, estou passando aqui por cima do meu fio guia e aqui por dentro eu puxo esse fio. Eu vou trazer ele o máximo possível bem para cá para o meio, para ficar bem posicionado. Como eu sempre dou de dica para vocês, eu sempre coloco um alfinete para poder fixar aqui nesse primeiro fio, para que ele não fique se movimentando. E o festonê a gente dá 2 vezes, então eu vou repetir o mesmo movimento. Fiz aqui, vocês podem perceber que o meu primeiro ponto ele está bem próximo aqui ao meio. E eu vou passar para o meu próximo fio e assim eu repito o processo fazendo o festonê, repetindo 2 vezes o mesmo movimento. Eu vou tentar deixar o mais próximo possível aqui o nó festonê do nó quadrado, para que fique bem retinho, bem proporcional essa questão da construção da peça. E aí vocês vão perceber que entre um nó quadrado e o outro tem um espaço enorme. Então, a gente vai começar a acrescentar fios aqui entre um e o outro, para que esse espaço ele não fique muito grande. Porque se a gente fosse fazer o festonê desse lado, ó, e eu puxasse para cá, iria deformar a minha peça. Não iria ficar com acabamento bacana, iria ficar bem puxado para cá, assim, dessa forma. E não é esse o formato que eu quero, então eu vou acrescentar fios aqui entre os nós quadrados. Estou pegando aqui um fio de 3 metros que vai ser dobrado ao meio, vai ficar 1,50 para cada lado. Vou passar aqui por trás do fio guia. Vou pegar aqui por dentro esses 2 fios e a gente vai fazer um festonezinho de um lado e do outro apenas uma vez. Tô aqui, ó, com a perninha da direita, vou passar por trás do fio guia e pegar ele aqui por dentro da laçada. Fiz o meu primeiro festonê do lado direito, eu já posso ajustar aqui, deixar ele próximo ao outro. E agora eu vou fazer com o fio da esquerda. É o mesmo movimento, gente. E passa por dentro da laçada uma única vez. E aí eu já venho aqui com o meu próximo nó quadrado e dou continuidade. Venho aqui e vou fazendo o festonê. Então, ou seja, em cada espacinho de nó quadrado, a gente vem encaixando um fio dessa mesma forma. Ao final, eu falo para vocês a quantidade de fios que eu encaixei. Todos eles vão ser na medida de 3 metros, porém, quando eles são dobrados ao meio, vai ficar com a quantidade de 1,50. Finalizei aqui do nosso lado esquerdo, como vocês podem ver, eu vou colocar um alfinete aqui para poder eu dar continuidade lá do outro lado. E aí ficou dessa forma,
como vocês podem ver, a parte do busto, ó, um nó festonê bem retinho aqui. E agora eu vou fazer o mesmo processo lá do outro lado, repetindo o mesmo movimento que a gente trabalhou aqui. A gente faz um nó quadrado e entre um nó quadrado e o outro a gente acrescenta um fio de 3 metros e dobra ao meio. E aí depois que eu finalizei aqui toda essa parte do nosso festonê aqui na parte da frente, a gente vai passar para a construção das nossas alças. Eu até já fiz aqui a alça do lado esquerdo, para que vocês pudessem ver, e eu vou fazer junto com vocês a do lado direito. A gente vai utilizar o mesmo ponto que a gente está utilizando aqui agora, que é o nó quadrado invertido, vai ser exatamente igual e a gente vai fazer essa alça. Essa alça ela tem 40 centímetros, eu vou virar aqui de costa para que vocês possam ver como foi que ficou na parte de trás. Eu já encaixei aqui também os fios. E aí, a gente ficou com a medida de 40 centímetros, tá? Daqui da parte inicial, lá no comecinho, até aqui, a parte da união. Então, a gente vai fazer 40 centímetros do nó quadrado invertido nessa outra alça. E pra gente começar a construção da nossa alça, não tem segredo, tá? Vocês vão deixar um espaço aqui na parte da frente, tá? Eu vou falar para vocês em centímetros quanto foi que ficou de espaço aqui do outro lado. Vou virar aqui, só para a gente poder ver. Ó, dessa parte aqui inicial até o nosso primeiro nó quadrado foram 6 centímetros. Então, eu vou deixar esse mesmo espaço aqui desse lado. Vou vir aqui e vou marcar bem aqui com alfinete aonde está os 6 centímetros, só para a gente ter essa noção. E aí a gente vai fazer um nó quadrado invertido da mesma forma como a gente fez anteriormente. É esse mesmo padrão aqui que a gente está utilizando. E aí a gente vai repetir o mesmo padrão que a gente estava fazendo anteriormente. A gente vai pegar, ó, os nossos 4 fios. Inicio primeiro fazendo com um nó quadrado simples. E aí a gente vai utilizar como métrica aquela marcação que a gente fez aqui no comecinho, aonde está o alfinete. Eu coloquei a distância de 6 centímetros. Vou pegar aqui o alfinete e vou colocar no meio desses fios para que possa servir como se fosse uma trava, para que esse fio ele não se movimente, ele não saia daqui da marcação. E vou finalizar o meu nó quadrado. E na sequência, a gente faz o nó quadrado invertido, a gente inverte as posições dos fios. Os fios que estão na parte de dentro vão para fora e os fios que estão na parte de fora ficam na parte de dentro, tá? Eu vou deixar aqui para vocês abaixo na descrição, aonde você consegue encontrar o tutorial detalhado desse ponto, desse nó, aonde você vai conseguir aprender a fazer ele da maneira correta. E aí a gente vem seguindo até chegar na medida de 40 centímetros, tá? Esse espaço que eu tô deixando aqui é aproximadamente de 2 dedos, mais ou menos aí uns 2 centímetros. Eu retorno aqui com vocês quando eu finalizar, fizer toda a extensão de 40 centímetros dessa alça.